Agradecer o convite. Eu achei que esse ano eu ia estar aí em Maringá. Minha esposa é arquiteta, ela me fala das cidades planejadas do Brasil e a gente tinha vontade de conhecer. Infelizmente, não vai ser dessa vez, mas espero que seja em breve. Obrigado para todo mundo que veio assistir. Vai ser uma palestra de divulgação e meu objetivo é que ao final dessa palestra vocês consigam entender essa figura, quem já não entende, e consigam enxergar a geometria e a topologia que está presente aí nessa figura. Beleza? Vamos ver se eu vou cumprir esse objetivo. Me cobrem. Bom, a fibração de Hopf, que é o que está representado naquela figura, ela é abundante na teoria de Lie. Né? Talvez alguns de vocês já tenham trabalhado com a fibração de Hopf, até sem saber. Então, isso aqui, por exemplo, você pegar o grupo SO2, quocientar por um toro, essa coisa que o pessoal aí da escola lá da Unicamp está acostumado a fazer, isso aqui é a fibração de Hopf. Tá? Então, só para quem já viu isso, já sabe o que é a fibração de Hopf. Claro que ela aparece de outras formas, né? Mais geométricas, por exemplo. Você olhando o SO2 como a esfera unitária dos quaternions, e também esse flag aqui embaixo, quem sabe que é a linha projetiva complexa. Né? E também, quem sabe que na verdade é a esfera S2. Então, o que aparece, essa construção aqui, na verdade é uma aplicação entre duas esferas, né? Vai de S3 para S2. Essa é a fibração de Hopf. O meu objetivo nessa palestra é falar da fibração de Hopf de um jeito menos algébrico do que esses aqui e mais geométrico mesmo. Porque eu percebi que esse assunto é um assunto que eu tenho curiosidade desde o doutorado, pelo menos. E eu li as referências e não sacava direito o que estava acontecendo. Essas descrições algébricas, elas são bacanas porque elas são concisas, mas às vezes elas não têm a história toda. Né? E faz uns 3 anos, 2017, eu passei uns meses na Unicamp fazendo um curso com o Rigas, que ele a escola dele é mestre em fibração de Hopf. Aí eu comecei a entender melhor. E, por exemplo, daí surgiu um artigo que eu fiz com o Lino Grama lá da Unicamp, que fala sobre topologia e geometria de variedades flags complexas, basicamente entendendo bem as fibrações de Hopf que estão ali dentro. Então, dentro de um flag complexo, tem um monte de fibração de Hopf. Foi aí que eu comecei a entender melhor. Fiquei com essa vontade de, quando você começa a entender uma coisa bem matemática, é aquela, tipo, uma piada boa, né? Você quer sair contando para todo mundo. E foi isso que eu fiz, tenho feito. E o que eu quero falar aqui nessa palestra, isso aqui é só para dar o contexto de teoria de Lie, mas eu quero falar o mais geometricamente possível. Até porque a fibração de Hopf surgiu antes desse desenvolvimento da teoria de Lie, e surgiu de problemas de geometria. Geometria de Klein. Geometria não euclidiana no espírito de Klein. Na verdade, as coisas começaram com Klein e com um cara que estudou as ideias do Klein, que é o Hopf, que é o Clifford. Então, na verdade, a fibração de Hopf começou com Clifford. Começou você tentando entender a geometria não euclidiana de esferas. Beleza? Então, aqui naquele espírito de geometria de Klein, né, você troca as retas por geodésicas, que no caso de esferas são grandes círculos, né, são interseção da sua esfera com um plano. Beleza? Sabendo disso, você já sabe, então, a distância intrínseca da esfera, que é a distância ao longo de geodésicas, você vai ser uma distância no plano, né? Nesse círculo aqui no plano. Se eu pegar tudo de raio 1, na verdade vai ser esse ângulo. A distância na esfera SN é o ângulo. Beleza? E você pode medir esse ângulo facilmente, né? Você pega o P e Q são pontos na esfera, então você tem norma 1, então só você fazer o produto interno que vai dar o cosseno desse ângulo. Então a distância intrínseca da esfera tem uma forma bem simples.
Beleza, temos as retas da nossa geometria. O próximo passo é saber a relação entre as retas, né? Por exemplo, retas paralelas. E aí, paralelismo em esferas, como é que você vai fazer? Como é que você vai definir? O Clifford teve essa ideia muito bacana de definir um conceito métrico de paralelismo, percebendo que, assim, no próprio R3, você pode usar métrica para detectar o paralelismo. É um exercício bacana de você fazer, se divertir, mostrar que duas retas no R3, elas são paralelas somente se elas são equidistantes. Equidistantes no sentido de a distância de um ponto de uma até a outra reta inteira é sempre o mesmo tanto, qualquer ponto que você pegue. Então você tem um conceito métrico de paralelismo que você pode transferir para as esferas, né? Só que no S2 isso não funciona, né? S2 não tem como você ter retas equidistantes, você ter grandes círculos equidistantes, porque no S2 grandes círculos sempre se interceptam, né? Então não tem como eles serem equidistantes, você sempre vai ter ponto de distância zero. O bacana é que você não precisa parar em S2. A primeira esfera onde esse paralelismo de Clifford é não trivial é S3. Tá? E aí, para enxergar, como é que seria o S3? É simplesmente a esfera do R4. E para pensar, ver exemplos que tem, sim, círculos equidistantes no S3, ou seja, tem retas paralelas, nesse sentido mais de Klein, você faz assim, ó, pega o plano XY e pega o círculo correspondente. Seria tipo uma coisa dessa aqui. Agora, o outro plano, você pega o plano, vamos pensar que R4 vai ser XYZW. Outro plano, pega o plano ZW. Ortogonal a esse primeiro plano. E pega a interseção correspondente com a esfera. Você vai ter dois grandes círculos. Se quiser representar esses planos ortogonais, é algo assim, né? Só que é no R4. Isso aqui é mais esquemático. E aqui, por que eu sei que eles são equidistantes? É porque como esse plano esses planos são ortogonais, se eu pego um cara aqui, um P aqui, um Q aqui, e faço produto interno, isso dá sempre zero, né? Então, o arcosseno é sempre π sobre 2. Então, quaisquer pontos, você pega um e outro, a distância é a mesma. Então, você tem grandes círculos equidistantes, você tem grandes círculos paralelos em S3, o que é bem bacana, né? Em geral, a gente para em S2, não tem como falar em paralelismo em S2 e desiste. Não, só você ir passo adiante, vai para S3. E aí o paralelismo não vai ser não só não se interceptar, mas além disso, ser equidistante. Beleza? É o paralelismo de Clifford. Bom, você vê claramente que são equidistantes, mas é um pouco difícil enxergar, né? Como é que você vai enxergar dois planos ortogonais? No R3 não tem como, né? Dois planos sempre se interceptam numa reta no R3. Então, o que você pode fazer é o que você faz sempre com esferas, é usar a projeção estereográfica. Pensa que a esfera de dimensão 3, o que é? Ela é essencialmente o R3 com um ponto no infinito. Tá? E essa projeção estereográfica tem uma expressão muito simples e tem propriedades muito bacanas. É essa aqui. Então, qual a imagem desses círculos equidistantes aqui, o C0 e o C0 perto, pela projeção estereográfica? O C0 é o plano XY, é um círculo no plano XY. Só você ver aqui, ó, a coordenada Z é 0, então também vai para um círculo de raio 1 no plano XY. Essa é a imagem. Tá? Eu estou colocando C0 aqui, mas para estar representada aqui a imagem dele. Tá? E qual a imagem do C0 perp? Bom, só você lembrar da projeção estereográfica, leva círculos e círculos, a não ser que o círculo passe pelo ponto, polo norte, no caso aqui, né, que é o ponto que vai para o infinito. Nesse caso, ele vai para uma reta. Então, esse C0 perp, que é o plano ZW, ele passa pelo polo norte. No polo norte é o W igual a 1. Então, ele vai para uma reta. Qual reta? É só você ver, como ele é ZW, não tem coordenada XY, né? Então vai ser 0, 0, então é a reta, o eixo Z. Então o C0 perp vai para o eixo Z. Então essa aqui é uma maneira de você representar
esses planos ortogonais. Então, se você quiser visualizar planos ortogonais, está aqui, ó, planos ortogonais. Claro que para visualizar você está fazendo interseção com a esfera e usando a projeção estereográfica. E aí aparece uma coisa muito bacana, que é, eles são entrelaçados, né? Esses círculos, e a ideia é você pensar também nessa curva vermelha como um círculo, pensando que é um círculo com um ponto no infinito, eles estão nessa configuração, né? Um está atravessando o outro. Beleza? Então, retas paralelas, elas têm essas duas retas paralelas têm essa propriedade muito bacana, né? De estarem entrelaçadas. Inclusive, essa aqui é uma figura que eu estou fazendo para representar essa anterior, mas se você... Isso aqui também é um exemplo que você pode pegar no R3, dois círculos equidistantes. Se o amarelo está num plano e o vermelho está num plano ortogonal a esse, e o vermelho está passando pelo centro do amarelo, na distância euclidiana, eles são equidistantes. Por que que aqui não está assim? Porque quando você usa a projeção estereográfica, vai distorcer a distância aqui da esfera, né? Então, eu quero que vocês pensem esse tipo de imagem aqui, desse jeito aqui, beleza? E aí, uma vez que você tem paralelas, e as paralelas são, né, são tão bacanas, a pergunta de sempre na geometria não euclidiana tá, se eu tenho uma reta, que no caso é um círculo, e um ponto fora dela, quantas paralelas passam por ela? Né? E essa pergunta, você consegue responder. A demonstração é bem bacana, infelizmente não vai dar tempo de fazer aqui. Mas o que eu posso fazer é o seguinte, pega uma reta, um círculo, um grande círculo. Eu posso usar isometrias do R4 para supor, essa isometria vai preservar a distância, portanto vai preservar o paralelismo. Então eu posso pegar essa minha reta e supor que a reta, na verdade, o grande círculo, né, na verdade é o C0. Beleza? Esse aqui. E aí procurar as retas, e aí pega um ponto fora dele. Eu posso supor que o ponto fora não está nesse vermelho aqui, no C0 perp. Porque se está no vermelho, não é difícil mostrar que esse aqui é o único paralelo, que a distância entre eles é 90 graus, π sobre 2. Então, se você pega um ponto fora que está no C0 perp, só tem essa paralela. Agora, pega um que não está nesse C0 perp, um ponto tipo esse aqui. Quantas paralelas passam por ele? Tá? E aí, as paralelas são as equidistantes, né? Então, a primeira coisa que você pode fazer para achar essas paralelas, você, antes de olhar os grandes círculos equidistantes, olha primeiro todos os pontos equidistantes. Tá? Os pontos que equidistam desse C0 de um certo θ, que é a mesma distância que o P tem com o C0. Então, esse aqui é o quê? Esse aqui é um toro. É bem intuitivo que seja um toro, né? E é o famoso toro de Clifford, né? Quem estuda geometria, com certeza já viu esse toro de Clifford. Surgiu aí, nesse contexto. E aí, então, o problema de procurar as paralelas que passam por esse ponto, é o problema de achar os grandes círculos que estão contidos nesse toro. Quantos grandes círculos estão contidos nesse toro? Beleza? E você consegue mostrar que são dois. Apenas dois. Tá? São os chamados círculos de Villarceau, que é uma construção geométrica muito interessante. Na verdade, eles são os círculos que surgem quando você pega um plano que tem uma bitangência com o toro, ou seja, a tangente em dois pontos, aqui em cima e aqui embaixo. E quando você intercepta esse cara com o toro, te dá dois círculos. E essas são as paralelas de Clifford. Vou mostrar aqui nessa imagem que é da Wikipedia. Então você faz, ó. São dois círculos. Um chamado círculo de Villarceau, ou que no nosso caso são círculos
paralelas de Clifford, né? Até eles estarem contidos na história garante que eles são equidistantes. Muito bacana, né? Isso tudo dá para fazer com contas bem elementares. Eu orientei agora um mestrado com o Giovanni, e a proposta da dissertação dele foi justamente descrever essas coisas do jeito mais elementar possível. E a demonstração disso aqui ficou particularmente bacana. Você consegue reduzir para um problema de geometria analítica e que você consegue resolver usando a ideia de geometria projetiva. No fundo, vai ter duas paralelas de Clifford, porque você consegue reduzir para um hiperboloide e tem duas retas contidas no hiperboloide. Bem bacana. Tá? Só que essa descrição com plano bitangente e tal, ela é uma descrição extrínseca, né? Eu estou usando a projeção estereográfica. Como é que eu descrevo essas duas paralelas de Clifford dentro da esfera mesmo? É um jeito bem simples que sai da demonstração, inclusive, que é o seguinte: pensa a sua esfera, S3, como estando em vez de ser no R4, pensa que você está no C cartesiano C. Então, em vez de usar coordenadas x, y, zw reais, vamos usar coordenadas zw, só que agora z e w complexos. Beleza? Então, é claro que eu quero as paralelas que passam por P, eu vou ter que pegar planos que contenham P e interceptar com a esfera. Então, não tem nada de surpreendente eu pegar plano que passa por P, que é o ZW. A questão é quantos planos passam por P está contido dentro daquele tório. E aí você consegue mostrar que são esses dois. Você pega o P, que é o ZW. Deixa eu fazer com qual cor? Vou fazer com nenhum. E você pega também, você mostra que são esses dois planos. Ou você pega ZW e IZ, IW, o I basicamente roda o vetor Z 90 graus, roda o vetor I 90 graus. Ou você pega o ZW, roda o vetor Z 90 graus e roda o vetor W 90 graus no sentido contrário. Esses dois planos, não é difícil ver que esses dois planos, quando você faz isso, você obtém planos que estão contidos dentro do toro. A questão é mostrar que são apenas esses dois. Beleza? E aí, dentre esses dois, esse amarelo aqui, ele é interessante, porque esse I que eu estou pensando aqui, se eu olhar o C2 como um espaço vetorial agora complexo, então o que eu estou fazendo aqui é multiplicação por escalar. Né? E aqui tem a parte real, aqui a parte imaginária. Então, na verdade, esse plano, se eu olhar o R4 como um espaço vetorial complexo, né, C2, esse plano, na verdade, é uma linha complexa. Simplesmente você pega o vetor ZW e pega a linha complexa. A gente está acostumado a pensar em linha, uma reta, né? Mas quando a linha é complexa, na verdade, é um plano. E aí, quando você intercepta esse plano com a esfera, dá um círculo. Que círculo? Que, em vez de você multiplicar por escalares complexos, você multiplica por escalares de norma 1. Então, uma das paralelas tem essa descrição bem bacana. É a chamada paralela de Hopf. Tá? A outra tem uma descrição parecida. Se você pensar que, na verdade, o C2 é os quaternions, então é como se... Aqui eu estou fazendo eu estou multiplicando os complexos à direita, e essa outra eu multiplicar os complexos à esquerda. Então, são as classes laterais à direita e à esquerda. Beleza? Mas eu não quero falar de quaternions aqui, e eu quero ficar só com essa família de paralelas de Hopf, tá? Então, daquelas duas que surgem, eu vou escolher só uma, que é essa, multiplicar por S1 à esquerda, beleza? E aí, então, eu tenho lá a minha esfera, já sei, né, escrever o paralelismo na esfera em dimensão 3, é interessante, né? Cada ponto, genericamente, tem duas paralelas. Se pega uma reta e um ponto, genericamente tem duas paralelas passando por aquele ponto, então é uma geometria bem não euclidiana mesmo. Não é nenhuma e nem infinita, são duas. E aí dessas paralelas, eu olho para essa paralela de Hopf. Tá?
Tem uma família de círculos ali lá na minha esfera. E aí eu quero parametrizar essa família de círculos. Quero tentar olhar todos eles juntos, de uma vez só. Entender eles, como é que um está posicionado em relação ao outro. Entender questões como essas aqui, né? Como é que esses círculos estão posicionados em relação ao outro, mas agora só os círculos de Hopf. Esses dois aqui são círculos de Hopf. O amarelo e o vermelho são círculos de Hopf. Tá? O C0 seria o S1 girando o vetor 1, 0, e o C0 perp seria o S1 girando o vetor 0, 1. Né? O 0, 1, se eu penso o R4 como complexo, é justamente me dá esse plano ZW. E 1, 0 me dá o plano XY. Essas duas são paralelas de Hopf. Eu quero entender as outras paralelas de Hopf. Como é que são todas? Então vamos parametrizar as paralelas de Hopf. E como as paralelas de Hopf vêm de linhas complexas, né, você pegar uma linha complexa e interceptar com a esfera, na verdade parametrizar as paralelas de Hopf é parametrizar as linhas complexas. E como é que você parametriza a linha complexa? Com inclinação. Né? O jeito mais simples de parametrizar linhas é com inclinação. Então você pega ZW e pega a inclinação complexa, divide o Y pelo X, que aqui é o W pelo Z. Tá? Então isso aqui vai dar o quê? Vai dar um número complexo, pode dar infinito, pode ser inclinação infinita, né? Então, na verdade, o que aparece aqui é a esfera de Riemann, né? É um jeito de você olhar para a linha projetiva, é desse jeito aqui. E aí, de novo, quem surge? Aquela aplicação de Hopf. Beleza? Então, para a gente, como eu falei que eu vou estudar a fibração de Hopf geometricamente, eu quero enxergar a fibração de Hopf assim, tá? Como uma parametrização das paralelas de Hopf. Beleza? O Hopf está aqui de gaiato, tá? Porque ele entrou na história depois. Essas construções todas aqui são do Clifford. Beleza? Então, para mim, fibração de Hopf, e é o jeito mais simples de pensar em fibração de Hopf, para mim é esse. Você parametrizar as paralelas de Clifford, com a inclinação. Então, se vocês forem pesquisar na literatura sobre fibração de Hopf, vocês vão achar fórmulas horrendas. Claro, às vezes você quer trabalhar mais analiticamente, você vai lá, escreve as coisas com x, y, z e vê as fórmulas que aparecem. Mas em termos de conceber, de entender o que é isso. Tá? Isso aqui também, para quem já estudou espaços projetivos, isso aqui, na verdade, é você pegar esse quociente aqui, simplesmente de pegar cada direção complexa e jogar aqui na linha complexa e restringir a esfera. Esse cara aqui, quando eu pego imagens inversas, me dão as linhas complexas sem origem. Mas aqui, quando eu intercepto com a esfera, dão esses grandes círculos. Beleza? Então esse é o jeito que eu gosto de pensar a fibração de Hopf. E aí o bacana é que entender os círculos de Hopf aqui, agora é entender o que a gente chama de fibra disso aqui. É simplesmente imagens inversas. Se eu pego um ponto, pego uma imagem inversa, dá justamente um círculo de Hopf. Se eu pego 2 pontos, dá 2 círculos de Hopf. Eu posso pegar vários pontos, isso me dá vários círculos de Hopf. E a pergunta é como esses círculos de Hopf estão relacionados. Né? Já sabe isso aqui, né? Esses 2 círculos de Hopf especiais, esse que é eles estão relacionados desse jeito. Eles são entrelaçados. E os outros círculos de Hopf? Então aí, essa já é uma pergunta que a gente já começa a sair um pouco da geometria e já começa a ir para a topologia, né? A gente começa a saber como é que as fibras estão relacionadas umas às outras, porque parece que tem coisa interessante aí. Tá? Mas por enquanto a gente explorou
bastante coisa da geometria da fibração e vamos explorar, usar a geometria da fibração de Hopf para entender como é que está uma fibra em relação à outra. Tá? Então tem essa aqui. E aí, a primeira coisa bacana para entender como é que uma fibra está em relação à outra, lembra? Quando a gente foi estudar o problema do paralelismo, a gente usou o SO4 para pegar uma reta, um círculo, né, qualquer, e jogar nesse C0. E aí estudou a situação sabendo que um dos círculos é o C0 e o ponto fora. Eu quero fazer uma coisa parecida para entender as fibras da fibração de Hopf. Só que eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado. Eu não posso usar o SO4 todo, porque o SO4 todo não necessariamente preserva as minhas paralelas de Hopf. Quem vai preservar as paralelas de Hopf? O SO2, que é justamente o grupo de isometria do C2. Então, é natural que ele preserve as paralelas de Hopf, já que as paralelas de Hopf vêm de linhas complexas. Então, dado duas fibras, pega 2 pontos aqui embaixo. Vou pegar um ponto no amarelo e um ponto azul. A imagem inversa desse, eu sei que é um círculo de Hopf, a imagem inversa desse, eu sei que é um círculo de Hopf. Como eles estão relacionados? Não sei, mas uma primeira coisa que eu posso fazer para simplificar a situação é usar o SO2 e pegar um dessas duas fibras e jogar na amarela. E eu posso fazer isso porque essa ação do SO2 não só preserva as fibras de Hopf, mas não é difícil você ver que ela, dado duas fibras, você sempre consegue levar uma na outra, preservando todas as outras fibras. Isso é legal de enxergar. Então, deixa eu ver se é aqui. Então, você pode... Essa é o SO2 agindo naquelas duas fibras. Tá? Isso aqui mostra que você pode trocar uma pela outra. Beleza? Esse cara aqui que explode é porque eu estou usando a projeção estereográfica para ver isso. E aí, aqui está preto, porque isso aqui ainda não está dentro da janela de visualização do computador, mas é uma curva inteira. O ponto que estava no infinito que está vindo para cá. Beleza? Então, aqui eu estou usando o SO2 para rotacionar essa configuração do C0 e C0 perp, para você ver que eu consigo jogar uma na outra, né? Eu vou aqui só para talvez se incomoder ela um pouco mais rapidinho. Beleza? Essas animações, assim como aquela imagem lá do começo, tudo eu fiz no GeoGebra, que é bacana, assim, quando você entende bem, as fórmulas são simples, na verdade. A questão é entender a matemática por trás, mas as fórmulas finais são simples, quando você sabe o que você está fazendo aqui. Então eu espero que depois, quem se animar, também vá atrás de fazer no GeoGebra, divertido. Beleza? Então isso vai permitir simplificar o meu problema, que uma das curvas, na verdade, o que vai ser interessante mesmo eu falei que uma das duas curvas eu ia jogar na amarela, mas na verdade vai ser interessante mesmo, vai simplificar mesmo, se uma das duas eu jogar na vermelha, nessa vertical. E eu sempre posso fazer isso, né? Então, se eu quero saber como é que são duas fibras, eu posso supor que uma delas é a vermelha. E a outra? Quem é que vai ser a outra? Bom, ela vai estar num daqueles círculos de Hopf, e aqueles círculos de Hopf, eles estão sempre dentro daqueles toros, né? Os toros de Clifford. Então, a amarela estava aqui, né? A outra fibra, eu posso supor que uma é a vermelha, a outra não vai estar necessariamente onde a amarela estava. Só se for... Se não for essa, vai ser assim.
vai ser um daqueles círculos de Villasot no toro de Clifford. Então, é só geometria aqui, né? Só usando geometria para entender a topologia. Que topologia? Essa aqui. Então, mesmo que eu estou mostrando aqui, que não são só aquelas duas fibras que estão entrelaçadas. Quaisquer duas fibras estão entrelaçadas. O que é meio doido, assim. Quaisquer duas. Não tem qualquer par de fibras que eu pegue, eu consigo mexer uma nessa vertical e a outra vai ficar dentro de um toro que essa vertical atravessa. É o toro de Clifford, é aquela curva, uma das curvas uma dos círculos de Villasot. Então isso mostra que com geometria a gente consegue, usando a geometria da fibração de Hopf, toda essa geometria bacana que tem por trás, a gente consegue mostrar que as fibras estão todas entrelaçadas. Inclusive uma informação topológica importante aqui, estou colocando topologia aos poucos, né? Mas na animação eu animei, né, uma fibra para outra, né? E esse conceito de entrelaçamento é importante, você poder animar, você poder deformar uma na outra. Então, se eu mostro que o S2 é transitivo, isso ainda não mostra que eu consigo deformar uma na outra. Também é importante eu comentar que o S2 é conexo. Então, se eu consigo levar uma na outra, se esse grupo é conexo, eu consigo voltar para a identidade continuamente. Então, na verdade, eu consigo deformar uma na outra, que é o que aquela animação ilustrou. Beleza? Então, todas as fibras da fibração de Hopf estão entrelaçadas, estão naquele formato assim. O que é muito doido, né? É um negócio, se você olhar assim, a expressão tão simples. Mas é que tem muita geometria por trás, né? Tem a geometria da esfera, esse cara aqui é a inclinação da reta complexa. Beleza? Então agora, sabendo dessa informação, vamos tentar enxergar ela e tentar entender parte daquela imagem, que é os objetivos da palestra entender. Vê se você já consegue enxergar a informação topológica aí. Então, primeiro que tem aqui um C0 da vida, né? Do círculo de Hopf. Esses toros vermelhos que estão cortados pela metade só para facilitar a visualização. Beleza? São toros de Clifford, a distâncias distintas. Ou seja, as paralelas vão morar nesses toros. Tá? Inclusive tem esse toro degenerado aqui, que é o C0 perp, né? Ele não está aqui, mas você vai ver que as paralelas vão chegar lá. Então, vê se vocês enxergam isso aqui. Tanto as paralelas, quanto o fato de elas estarem todas entrelaçadas. Deixa eu voltar, porque tem uma musiquinha legal. Difícil de fazer essa animação, não foi nem animação, foi fazer a musiquinha sincronizada. Então tem que mostrar a musiquinha. Sem um toro de Clifford. Duas paralelas de Clifford. Círculo de Villasot. Deles escolhe o círculo de Hopf. Agora vamos ver todos os círculos de Hopf. Assim, são vários círculos de Hopf dentro desse toro. Né? Agora vamos ver os outros toros. Os outros círculos de Hopf. Vê que estão todos entrelaçados. Aí, C0 perp. Voltando. Meu toro de raio zero é a própria curva. Beleza? E aí? Isso já ilustra bastante coisa. E nessa animação, talvez, é muito imediato ver que o círculo azul está entrelaçado com cada um dos amarelos. Né? Talvez não seja tão imediato ver que cada par de amarelos também estão entrelaçados entre si. E aí o jeito melhor de ver isso é rotaciona, faz um dos amarelos ser o vermelho, tá?
e o outro dos amarelos vai estar entrelaçado. Ou faz uns amarelos ser o azul e o outro vai ser um desses, vai estar num desses toros, vai estar entrelaçado. Beleza? Então isso mostra como essa geometria da fibração de Hopf é rica, né? É uma topologia rica. Isso é uma coisa que a gente se surpreende às vezes, mas não devia ser tão surpreendente. Porque a geometria, quando ela é global, ela automaticamente tem topologia aí, né? Beleza? E o que a gente vai fazer agora é investigar melhor essa topologia. Então, isso aqui são todas construções geométricas da geometria no espírito de Klein, e o Clifford foi atrás. Beleza? E tem essas propriedades interessantes de entrelaçamento, né? Mas onde é que o Hopf entra na história? Por enquanto, o Hopf foi só um nome, né? O que ele fez com essa fibração que leva o nome dele, mas nem é dele, é do Clifford. Ele estava lá no começo do século XX estudando topologia, né? Lá, bem no espírito de Poincaré. Então, o Poincaré já tinha definido o grupo fundamental, a galera já estava vendo como isso era importante para várias noções, né? Então, a ideia de grupo fundamental de um espaço, né, você tentar caçar buracos nesse espaço jogando laço. Então, você tenta pescar buraco. Isso funciona muito bem no plano, né? Você pesca buraco no plano com esses laços. Tá? Então, começou a aparecer em variáveis complexas e tal, e o pessoal começou a perceber que isso é uma coisa importante. E, além de importante, era também suficientemente prático. No caso geral, você tem ferramentas para calcular grupo fundamental, seja de superfície, seja de espaços mais avançados. É o teorema de Van Kampen, né? Você consegue pegar seu espaço, quebrar em pedacinhos menores, e usando o fato que essa sua linha que você joga para pescar os buracos, usando o fato que ela é uma linha, você consegue dividir ela em pedacinhos menores e tentar cobrir pedaços diferentes do seu espaço. Você tem ferramentas para calcular o grupo fundamental. Tá? E aí, o que você estava investigando era ir um pouco além. E se olhar para outras esferas, por exemplo, se eu tentar caçar buraco, em vez de com linha de pesca, tentar caçar buraco com rede. Joga lá uma esfera e tenta... E aí, o que você faz? Você joga... O que é nem sei o nome disso aqui. Esses brackets aí. São as classes de homotopia. Você joga e você puxa. E você tenta deformar. Então, são as classes nas que você consegue deformar uma na outra. Então, se eu fizer a mesma coisa com redes, né, com esfera, joga uma esfera e tenta puxar. Vê as classes de homotopia, as classes de deformação. E você vai estar, de certa maneira, caçando buracos maiores no seu espaço, né? Porque, por exemplo, você pega o R2, tira a origem, esses seus laços detectam essas voltas ao redor da origem. Mas se você pega o R3, tira a origem, laço nenhum detecta buraco nenhum. Você pode tentar usar redes. Então, essa é a ideia. É intuitiva, né? Só que, de início, foi muito ignorada. Basicamente porque não tinha ferramenta para calcular. Então, eu não sabia exatamente o que esse cara aqui estava dizendo. São chamados hoje grupos de homotopia. Então, o grupo fundamental a gente chama de π1, porque são círculos, né? E esses grupos de homotopia, em geral, são o πk. Tá? Estou chamando de grupo, mais à frente eu comento da estrutura de grupo. O importante agora é só a estrutura de conjunto mesmo. Classes se deformam uma na outra. Tá? Então, o pessoal estava começando a investigar esses grupos de homotopia, mas não estavam muito certos, não estavam muito seguros que seria alguma coisa importante. E aí começou, por exemplo, um jeito legal de ver o π1, no caso do plano, o π1 do S1, é aquela noção de número de rotação, né? Então, eu posso pensar o S1 e o R2 menos a origem, que está aqui, é a mesma coisa, né? E aí, se eu pego curvas fechadas no plano menos a origem, a gente sabe que nem sempre eu deformo uma na outra, né? Vai depender do número de rotação. O número de rotação é quanto ela gira.
E aí tem várias maneiras de você definir isso, quanto ela gira ao redor da origem. Uma maneira é essa sim, você vai, desenha, vê esses cruzamentos, e vê se o cruzamento atravessa no sentido usual, no sentido contrário, e aí você atribui sinais a esses cruzamentos e soma. Então, o número de rotação é soma dos sinais dos cruzamentos. Isso te dá o número de voltas. Tá? Então, é um jeito de você entender o π1. Alguns grupos de homotopias maiores, dava para entender desse jeito também. O πk do SK, por exemplo, ou seja, pega uma esfera de dimensão K, joga esferas lá dentro e vê que consigo deformar uma na outra. Como é que você entende isso? Você consegue entender do mesmo jeito. Número de rotação. E aí foi quando foi introduzido, por volta dessa época, o grau de Brouwer. Que o grau de Brouwer é isso. Aquela brincadeira que pode pegar a imagem inversa de valor regular e somar o sinal dos determinantes. Na verdade, o que a gente está fazendo é isso aqui. Então, o grau de Brouwer, enquanto que o número de rotação, essa figura para S1 dentro do R2 menos origem, o grau de Brouwer do SK é essa figura para o SK dentro do RK mais 1 menos origem. Mesma ideia. Então, o grau é um número de rotação. Tá? Então, do mesmo jeito que o π1 do S1 é o Z, que é o número de voltas, o πk do SK também. Então, tinha alguns grupos de homotopia que eles estavam começando a entender, esses grupos de homotopia mais altos. Tá? Por exemplo, um dos motivos que, não sei se animou ou desanimou o pessoal, mas você pega o próprio círculo, tenta caçar buracos maiores ali dentro do círculo. Então joga esferas de dimensão 2, dimensão 3, dimensão 4 dentro do círculo e vê se você consegue deformar uma na outra. E sim, você sempre consegue, esses grupos são triviais. Tá? Qualquer aplicação de uma esfera de dimensão superior que você joga no círculo S1, isso é homotópico, é uma aplicação constante. Tá? Um jeito de ver isso, que vai ser... Eu estou vendo isso aqui, vou falar disso aqui, porque essa ideia vai ser importante mais adiante, quando a gente for falar mais um pouco da topologia da fibração de Hopf. Então eu vou só dar uma revisada nessa ideia, que é a ideia de número de rotação. Aqui eu fiz uma ideia bem geométrica, né? Tem outro jeito de você falar de número de rotação de curvas do plano, uma ideia mais analítica, mas que também é importante, que é você usar a ideia de recobrimento. Tá? Então, você tem o círculo, ele é recoberto pela reta, porque você tem essa aplicação que, dado um θ, joga no E e θ. Tá? Esse é o recobrimento. Agora, se eu pego uma curva fechada aqui, que é do círculo no círculo, tá? Como é que eu descrevo o número de rotação dessa curva? É um jeito bem bacana. A ideia é fazer assim, ó, escreve isso aqui, é uma coisa que a gente usa muito em análise complexa. Escreve a sua curva em coordenadas polares, acha esse θ. E aí o seu número de rotação vai ser a variação desse θ, que vai ser... Tem que ter um 2π aqui. Eu posso botar o 2π aqui também. Que vai ser inteiro por conta das condições de fronteira. Que começa e termina no mesmo ponto. Tá? Esse processo de, dado uma curva, achar esse ângulo, você pode entender a geometria desse recobrimento. Que o que você está fazendo é fazer o que a gente chama de levantamento. Você tem uma curva aqui, aí você pega essa curva fechada, na verdade é um intervalo com a fronteira identificada, né? A vantagem de olhar, então eu posso olhar ela vindo do intervalo onde a fronteira vai para o mesmo ponto, esse 1 aqui. A vantagem de olhar no intervalo é que no intervalo eu consigo levantar isso aqui para a reta. Levantar em que sentido? Nesse sentido aqui. Nesse sentido dessa equação. Então esse θ é o levantamento da curva Z. Beleza? E o número de rotação é basicamente pegar esse θ e ver o que acontece com ele na fronteira, né? Eu levanto sempre para começar do zero, para o ângulo começar do zero, e vejo onde parou. Tá? Então, um dos pontos na fronteira aqui vai ser sempre o zero, então, na verdade, o importante é o outro ponto onde parou. Então, você pode entender números de rotação com levantamento.
tá? Você olha esse recobrimento e faz o levantamento de curvas. O número de rotação é essa. O que acontece com o levantamento na fronteira. E aí, se você entende isso, você vai entender muito bem por que se eu faço isso com esferas de dimensão maior, não vai ter número de rotação. Vai acontecer o seguinte, eu pego uma esfera agora de dimensão maior, pego o mesmo processo escreve, aqui a gente escreveu o círculo como um intervalo com a fronteira identificada, você pode fazer isso com esfera também. Pega uma esfera, SK, você escreve como um disco com um intervalo com a fronteira toda identificada nesse ponto amarelo aqui. É um embrulho, né? Você embrulha a sua esfera com um disco. A sua aplicação, a sua esfera, a sua rede que você está jogando lá no S1, você pode pensar que ela está vindo desse disco. E aí, quando está vindo desse disco, você consegue mostrar que você consegue levantar isso. Tá? Uma F grande. E o que acontece? Se eu olho como é que essa F grande é na fronteira, a fronteira é conexa. Então, na fronteira, né, porque ó, a condição de fronteira é que todo esse amarelo vai para esse ponto aqui. Então, a imagem do que é amarelo tem que cair nesses pontos que estão de verde aqui. Que são só esses pontos discretos aqui. Tá? Mas como é conexo à fronteira, vai ter que cair tudo, onde começou vai ser onde terminou. Essa fronteira vai tudo para o mesmo ponto. Diferentemente do caso de dimensão que abre, e essa abertura é justamente o número de rotação, no caso de dimensão maior, não abre. Né? O que acontece? No caso de dimensão 1, a fronteira desconecta. Então, eu não consigo dar esses saltos. No caso de dimensão maior, não consigo dar esses saltos. E aí, o que acontece? A sua esfera toda que você conseguiu ver lá embaixo, na verdade, você consegue vê-la lá em cima. E se você vê ela inteira lá em cima, a reta, ela é contrátil. Então, você consegue contrair a reta deixando esse ponto parado. Então, na verdade, essa esfera aqui embaixo, você também consegue murchar. Tá? Então, isso mostra que esses grupos superiores de homotopia, você pode pensar assim, que a imagem geométrica que você pode tentar fazer, pega o círculo. O círculo, como ele é chapado, ele é uma coisa unidimensional, você tenta jogar esferas de dimensão superior aí, não consegue, elas não pegam nada. Tá? Então, e tá aqui a demonstração. Isso né, remete à pergunta, e as esferas de dimensão maior? Isso acontece com S1, né? Agora, se eu pego um SN da vida e jogo uma esfera de dimensão maior lá dentro, tem como pegar e embrulhar uma esfera de dimensão maior? A intuição primeira pode parecer que sim, né? Pensa no caso de dimensão mais baixo. No caso de dimensão mais baixa, é você pegar o S2, né? A gente estava no S1, né? A gente vai para o S2, e olha para a esfera de dimensão maior, jogando nele, olha para o S3. Tem algum jeito de jogar o S3 dentro do S2 de forma não trivial? Ou toda maneira que eu jogo o S3 no S2 eu consigo deformar para um ponto? Então, se a gente achar que as coisas funcionam como no caso n igual a 1, a gente vai achar que sim, né? Que não tem. Todas as maneiras de jogar um S3 no S2 seriam triviais, como no caso n igual a 1. Só que o caso n igual a 1 é bem especial, porque o que está acontecendo aqui, o S1, o recobrimento dele, o S1 não é simplesmente conexo e o recobrimento dele é contrátil. Quando você pega S2, S3, outras esferas, eles já são simplesmente conexos, portanto, eles são o seu próprio recobrimento. E não são contráteis, é uma das consequências do grau de Brouwer, por exemplo. Então, a intuição não pode ser um guia falso aí, porque não é. As esferas têm natureza diferente. Aí você pode falar, não, mas você tem a teoria de homologia. A teoria de homologia já estava mais estabelecida na época, basicamente porque ela é mais computável. E quem já ouviu falar de grupos de homologia sabe que se eu pego uma variedade de dimensão n, como SN, e olho para grupos de homologia n mais 1, n mais 2, é tudo zero, né? A homologia de uma variedade não pega coisas além da dimensão da variedade. Aí você pode, então aqui deve ser também. Era isso que o Hopf estava investigando. Tá? Tem alguma aplicação
não trivial, no sentido de homotopia, a gente chama de não essencial, né? Que não é deformável numa constante. Você não consegue murchar numa constante. De S3 em S2. E aí diz a história que ele estava pensando nessas questões, ali no começo do século XX, andando ali pela margem de um rio em Berlim, e aí ele lembrou da geometria, que ele conhecia. Lembrou da geometria do Clifford. Então, né, ele era versado em geometria. E aí, pum. Caramba, eu conheço uma aplicação de S3 em S2, que é aquela aplicação que parametriza as paralelas de Clifford. Agora, o Clifford não tinha pensado em homotopia, né? Quem estava pensando em homotopia era o Hopf. E a ideia que ele teve para achar que talvez essa não seja homotópica uma constante, seja uma não trivial, justamente porque as fibras são todas entrelaçadas, né? E a ideia dele é que se eu deformar ela, não tem como isso ser desfeito. Porque fibras são sempre disjuntas, né? Você pega imagem inversa de valores, de caras aqui embaixo, de valores distintos, é sempre disjunto. Então, se as fibras são entrelaçadas, isso não tem como ser desfeito. E uma aplicação constante, se eu pego as fibras são vazias, né? Pego pontos que não estão na imagem, as fibras são vazias, não estão entrelaçadas. Então ele teve essa ideia de usar essa construção geométrica e esse fato das fibras serem entrelaçadas para tentar achar uma aplicação de S3 em S2 que não era homotópica, uma constante. Massa, né? Mas como é que ele pôs essa ideia em prática? Aquela ideia que todo mundo gostaria de ter tido, né? A estratégia dele foi bem bacana a estratégia. É uma estratégia que hoje é padrão em topologia algébrica, né? Olha para qualquer aplicação de S3 em S2. Então, para entender uma coisa sobre a aplicação de Hopf, vamos primeiro olhar para todas. Define o que seria esse entrelaçamento das fibras, que é basicamente você olhar para o número de rotação de uma fibra ao redor da outra. Pega duas fibras, vê como é que uma gira ao redor da outra. Esse é o chamado invariante de Hopf. E a partir com isso aí, tenta mostrar que a sua aplicação de Hopf não é homotópica ou uma constante. Bom, para essa estratégia funcionar, primeiro, esse aqui é chamado invariante de Hopf, né? Então, invariante de Hopf, se eu calculo invariante de Hopf na aplicação de Hopf, esse número de rotação de uma fibra ao redor da outra é o que a gente chama de linking number também, tá? Escrito em L por disso. Também é número de entrelaçamento. Primeiro, as fibras de Hopf, quantas voltas uma dá ao redor da outra? Bom, a gente não definiu isso ainda, mas a ideia é que dê tá? Uma volta ao redor da outra, né? Enquanto uma gira assim, outra gira assim. O invariante de Hopf de uma aplicação constante, pega pontos que não estão na imagem, as fibras são vazias, então esse número de rotação de uma ao redor da outra é 0. E aí, o próximo passo seria mostrar que esse negócio é invariante por homotopia. Esse conceito, esse número de rotação de uma fibra ao redor da outra, se eu deformo a minha aplicação, que é a intuição do Hopf, realmente não muda. Ou seja, na verdade, depende da classe de homotopia, né? O invariante Hopf de uma F depende da classe de homotopia da F. Então, você tem que mostrar para a estratégia funcionar. Então, esses são os passos essenciais da estratégia. E tem mais um que enfim, tem que estar bem definido, né? Eu estou falando aqui de pegar o número de rotação de uma fibra ao redor da outra, mas qual fibra? Qualquer fibra? Eu tenho que dizer que fibras eu vou pegar. Tá? Então, mas se eu conseguir resolver isso tudo, está demonstrado o teorema de Hopf, que é mostrar que, apesar das aplicações de esferas de dimensão superior no S1 serem todas homotópicas a uma constante, isso para de funcionar já no S2. Você tem uma aplicação de S3 em S2 que não é homotópica a uma constante. Tá? Então, o grupo de homotopia correspondente seria π3 do S2. Você está dizendo que o π3 do S2 não é trivial. Beleza?
Com essa descoberta e com outras que eu vou mencionar já já, foi quando começaram a levar a sério esses grupos de homotopia, porque por enquanto o pessoal não estava ligando muito. Tá? Eu vou esboçar aqui como é que faz essa estratégia do hop funcionar, tá? Porque eu tenho umas ideias bacanas aqui. E depois, se tiver tempo, eu vou falar mais uma coisinha do P3 do S2, que é uma coisa que veio logo depois do hop. Tá? Então vamos fazer essa estratégia funcionar. Como é que você faz? Aí você usa, o hop usou, que na época era padrão. Bom, é bom dizer também que o rigor, o que se tinha como rigor matemático na época era outro, né? Não era diferente do de hoje. E o que ele usou foi o que hoje a gente chama de topologia PL, né? Topologia simplicial, que é o que o Brouwer usou também, para fazer os argumentos dele. O que eu vou dar uma argumentação aqui mais moderna, digamos assim, que é usando ideias de topologia diferencial, tá? Topologia de variedades. Então, a primeira ideia é, eu quero calcular o invariante de Hopf de qualquer aplicação contínua de S3 em S2. Né? A primeira coisa que você faz, você aproxima por uma suave. Por que você pode fazer isso? Porque você consegue mostrar que dentro da classe de homotopia de uma aplicação contínua, sempre tem uma que é deformável nela, mas que é suave. Então, vamos supor que ela é suave, tem as derivadas que eu precisar, beleza? Então, isso vai estar dentro da classe de homotopia, não vou sair da minha classe de homotopia. E aí, agora que eu estou com aplicações suaves, eu posso falar de valores regulares, né? Então, começa a usar teorema de Sard, essas coisas. E, ó, se é uma aplicação de S3 em S2, como é que são as fibras? Bom, você tem 3 graus de liberdade aqui em cima, na base você tem 2 graus de liberdade. A fibra é você fixar um cara na base. Então você mata 2 graus de liberdade, sobra 1. Então a fibra são círculos. Tá? A união de círculos disjuntos. Tem uma orientação natural, porque o S3 e o S2 são orientáveis. Então é a união de círculos disjuntos. Uma coisa com essa cara aqui. Esses amarelos aqui fortes. Você pode ter uma fibra que é isso. Agora, se eu escolho outro valor, regular, lá em S2, você tem uma fibra que pode ser isso aqui também. Beleza? Então, as fibras são círculos. Tá? A primeira coisa que a gente pode falar, vou fazer números de ligação das fibras. Você pode querer, não, eu tenho que mostrar primeiro que minhas fibras são sempre a mesma. Não são, nem adianta. Tá? É bem teoria de Morse aqui. Se você tem valores regulares aqui, mas se você passa por um valor crítico, tipo isso aqui já não é um valor regular, né? Então você pode ter essas bifurcações aí. Então você não pode esperar que as suas fibras sejam todas a mesma coisa. Quando você tem má estrutura, né, fibrado, principal, essas coisas, beleza, mas em geral você não pode esperar. Mas um resultado bacana de topologia diferencial é que as fibras, apesar de não serem sempre as mesmas, não serem sempre difiomorfas, fibras próximas de valores regulares são difiomorfas, mas distantes nem sempre. Mas você consegue mostrar que elas são o que a gente chama de cobordantes. Você sempre, mesmo ela não sendo a mesma coisa, você tem uma superfície que conecta uma a outra, que o bordo da superfície de um lado é uma, de outro lado são outras. Isso é uma coisa bacana, é uma coisa curiosa e é uma coisa importante, porque essa aqui é importante para definir o que é aquele número de rotação. Beleza? É um resultado de topologia diferencial. Bom, assim a gente consegue fazer agora uma definição rigorosa de que é o invariante de Hopf. Então é isso, é esse número de ligação entre duas fibras, mas você não pega fibras quaisquer, você pega fibras só de valores regulares. Então você aproxima sua F por uma suave, dentro da mesma classe de homotopia, e faz isso, tá? Então já tem uma definição rigorosa de que é o invariante de Hopf, que é o número de rotação de uma fibra ao redor da outra, só falta uma definição rigorosa de que é esse número de rotação. Vou fazer isso rapidinho, só porque é divertido. É um número de rotação. Você pega dois círculos.
aqui as fibras são união de círculos disjuntos, né? Então basta a gente definir para 2 círculos disjuntos e aí estender por aditividade. Inclusive a gente pode fazer isso no R3, porque usando projeção estereográfica, no S3 é o R3 menos um ponto. Então essas curvas estão consideradas, são sempre círculos suaves, nunca vão pegar o S3 todo, sempre vai ter um ponto que você pode tirar para jogar no R3, tá? Então o que vai ser o link number, o número de rotação disso daí? Aliás, esse conceito de número de rotação é bem anterior a Hopf, é da época do Gauss. O Gauss foi o primeiro a introduzir esse conceito de número de rotação. É aquela ideia de número de rotação de um círculo ao redor do outro. Você olha os cruzamentos, orienta os cruzamentos, tá? No caso aqui, você olha os cruzamentos superiores, só quando uma passa por cima da outra, beleza? E soma isso. É igualzinho o número de rotação, beleza? Se você quiser incluir os inferiores também, às vezes o desenho que você tem, você não sabe se está passando por cima ou por baixo. Tudo bem, soma tudo e divide por 2. Também funciona. Eu vou olhar aqui só para os cruzamentos superiores, porque dá para ver geometricamente bem o que está acontecendo. Que essa imagem que a gente está vendo aqui, quando a gente fala de cruzamento, a gente, na verdade, está olhando a gente colocou no R3 e está olhando no R2. Né? Está olhando uma projeção desses círculos. E essa projeção do R3 para o R2 tem uma direção. Tá? E esses cruzamentos é justamente quando uma curva está na direção da outra nessa projeção. Ou seja, vamos parametrizar as duas curvas, chamar uma de... E o parâmetro está em S1, né? São duas curvas, são 2 círculos. Então, a vermelha menos, isso aqui já não é R3, um cruzamento é quando a vermelha, um cruzamento lá em R3, esse cruzamento que a gente enxerga aqui no plano é quando lá em R3, a vermelha menos a amarela é um múltiplo positivo dessa direção que eu estou projetando. Positivo porque eu estou olhando os cruzamentos superiores. Tá? Ou seja, se eu dividir pela norma, eu estou pegando uma direção unitária, então dá exatamente V. Então essa aplicação aqui, que é chamada aplicação de corda, ela vai dar exatamente a direção nesses pontos de cruzamento. São pontos ST de cruzamento. Beleza? E aí, o que mais? A gente tem que tomar cuidado dessas interseções para eu poder dar um sinal. Tem que ser o que a gente chama de interseção transversal, né? Não pode ser uma tangência. E você consegue mostrar que essa interseção é transversal somente se esse V é valor regular. Essa direção é valor regular dessa aplicação corda. Tá? E também você consegue mostrar que o sinal desse cruzamento é justamente o sinal do determinante da aplicação corda. Ou seja, que eu estou falando, quem já é bom entendedor, esse link number é o grau dessa aplicação. O grau naquele sentido mesmo, de somar cruzamentos com sinal. Beleza? E uma vez que você tem isso, que você conseguiu definir o link number a partir do grau, você tem aquelas propriedades que você precisava. A invariância por homotopia. Tá? E o grau também tem uma propriedade de invariância por cobordismo, que permite mostrar que está bem definido, não importa o valor regular que você pegue. Os valores regulares são cobordantes. Então, o grau sendo invariante por homotopia e por cobordismo, pronto, está bem definido o seu invariante de Hopf. Beleza? Como eu falei para vocês, eu já orientei uma dissertação de mestrado sobre esse assunto, só que essa parte não está na dissertação de mestrado, é uma outra dissertação de mestrado que eu quero orientar, escrever isso da forma mais geométrica possível. E essas propriedades, né, estudar essas coisas de topologia diferencial. Hoje é tudo ferramenta básica, mas eu não acho isso num lugar só. Seria legal juntar isso tudo para essa exposição ficar bem suave. Por exemplo, link number, a maioria das referências simplesmente chega e fala que é o grau dessa aplicação.
E você se vira para entender o que é isso. Quanto a essa interpretação geométrica, não é nada difícil de fazer e é importante, né? Ilustra bem. Tudo gira em torno das mesmas ideias, de número de rotação de várias maneiras. Aliás, uma curiosidade interessante que o número de rotação no plano pode ser visto como um link number. Pega uma curva no plano, o número de rotação dela, ela é um link number dela com o eixo Z. Então isso que recupera, o link number recupera o número de rotação. Beleza? Então essa foi a descoberta do Hopf. Tá? Mostrou que tem coisa não trivial na topologia do P3 do S2. Mas ele só mostrou isso porque ele sabia geometria. E eu não falando isso que eu estou inventando, não. Ele falava isso. Ele era bem versado em geometria, conhecia os trabalhos do Clifford. E conhecendo essas construções de geometria, ele conseguiu dar esse primeiro passo em resolver esse problema de topologia. Eu vou comentar mais um pouquinho, está terminando já, quais seriam os próximos passos. Isso foi avançado, de um jeito que eu acho surpreendente, eu gosto de comentar, que logo em seguida esses grupos começaram a ser levados a sério, os grupos de homotopia, de esferas, e o Hurewicz provou não só o P3 do S2 não é trivial, mais do que isso, e o Hopf não é trivial lá, mais do que isso, é gerado por Hopf. Ou seja, isso eu acho surpreendente. Qualquer aplicação de S3 em S2 é homotópica a Hopf ou a um múltiplo de Hopf na homotopia. Beleza? Isso quer dizer que ele é gerado. E mostrar isso, na verdade, é bem mais fácil que fazer a construção do invariante de Hopf, dado que você tem a ferramenta que o Hurewicz introduziu. A questão toda, lembra, era como calcular esses grupos. E o Hurewicz introduziu uma ferramenta para calcular esse grupo. Bom, eu estou falando tanto em grupo, só comentar qual a operação, né? Então, no P1 você tem a concatenação de caminhos, que todo mundo conhece, de IVC. E você pode ver a concatenação de caminhos, você pega dois caminhos e vai para cá, você pode ver esses dois caminhos vindo de um círculo só, que você está colapsando. Então você pode ver a concatenação assim. A gente costuma ver com a parametrização, né? Segue um, depois segue outro. Isso aqui é um jeito mais geométrico. Né? Você vê um círculo e colapsa, e aí o A em cima, o B embaixo, esse aqui é a concatenação de A e B. O legal de ver assim é que, essa parte que eu falei, que o Hurewicz, que é mais simples do que Hopf, que é mais simples que essa primeira parte do invariante de Hopf, é o que a gente fez na dissertação de Giovanni. Então, isso está tudo bem feito lá, bem geométrico. Essa definição de concatenação é mais geométrica, né? Então, é legal porque com ela você entende o que é a definição da operação nos outros grupos de homotopia. Mesma coisa. Você tem uma esfera que você vai para o seu espaço, você tem outra esfera que você vai para o seu espaço, e aí você concatena, você pega uma esfera maior, que o hemisfério de cima colapsa, você colapsa o equador para o hemisfério superior e para esse cara, o hemisfério inferior para esse cara, você tem que tomar cuidado com as orientações e tal, e aí a sua concatenação de esferas é A no hemisfério superior e B no hemisfério inferior, basicamente. E aí você enxerga que K maior do que 1, você consegue trocar essas esferas. Você troca o A pelo B fácil, só rotaciona esse cara aqui. Tá? Isso você não consegue fazer em K igual a 1. Esse S1 está aí parado. O P1 em geral não é abeliano, os PK são. Aliás, era motivo de desconfiança. A galera não achava que a generalização natural do P1 não tinha como ser abeliana. E são. Tá? Olha que massa. Então, já que tem estrutura de grupo, no P3, o invariante de Hopf, né, é o número de rotação das fibras e tal, ele é um homomorfismo de grupos. Não é difícil ver que é um homomorfismo de grupo. Basicamente, porque você pega essa operação de concatenação, se eu pego a imagem inversa de alguém aqui, pega alguém aqui na imagem,
pega a imagem inversa, vai ser assim. A imagem inversa pelo A vai ter algo aqui, a imagem inversa pelo B vai ter algo aqui, e na concatenação, a imagem inversa pelo A vai aparecer no hemisfério norte e a imagem inversa pelo B no hemisfério sul. Então, basicamente, a imagem inversa da concatenação, ela é a união das imagens inversas, sendo que uma fica no hemisfério norte e outra no sul. E aí, como o link number é aditivo com respeito a... Então, você tem círculos aqui em cima, círculos aqui embaixo, então o link number disso vai ser a soma desses dois. Então, é basicamente por isso que o invariante de Hopf não só atribui um número a esses caras do P3 e do S2, mas é um homomorfismo. Beleza? Bom, meu tempo está esgotando. Deixa eu ver o que vale a pena comentar. Usando eu enfatizei naquela ideia do você olhar o número de rotação como levantamento, porque essa ideia se generaliza. Foi a ideia do Hurewicz, na verdade. Ele pegou assim, lá era um recobrimento, né? Mas faz isso agora para um fibrado, que é o caso da fibração de Hopf. Tá? É o que a gente chama de fibrado localmente trivial. É uma generalização de recobrimento. Em vez da fibra ser discreta, Z1, aquele Z, a fibra, no caso da fibração de Hopf, são os círculos de Hopf, né? Então, em vez de ser o Z, é um S1. Então, uma coisa bacana da fibração de Hopf é que ele é o exemplo mais simples de um fibrado localmente trivial, um fibrado principal, inclusive, que não é trivial. Ele é simples, mas não é trivial. E é a generalização do recobrimento. Se você generaliza aquela noção de número de rotação, que é assim, você pega um cara, uma aplicação de uma esfera aqui, pode ser dimensão 1, 2, 3, puxa para o disco, levanta e olha no bordo. Quando você olha no bordo, você cai na fibra. E cai na fibra numa esfera de dimensão menor, né? Porque o bordo é uma esfera de dimensão menor. Então, na verdade, você consegue... É um jeito de você sair do SK, você sai de uma esfera SK e vai para uma esfera SK-1. Quando você faz isso no fibrado... agora eu vou passar rápido, porque realmente meu tempo... Em 1 minuto. Quando você faz isso no fibrado, aparece isso aqui, essa tal aplicação de bordo, que é uma coisa que a gente estuda lá nos primeiros anos de doutorado, você estuda isso aqui. Tá? Mas a gente não estuda de um jeito muito geométrico. Lá na dissertação do Giovanni, a gente escreveu isso do jeito mais geométrico possível, para ficar bem claro que é a generalização do número de rotação. E a grande coisa do teorema do Hurewicz, que é uma ferramenta para calcular esses grupos todos. Esses grupos de homotopia da base, da fibra, do espaço. Se você usa ela para fibração de Hopf, você conclui facilmente que o P3 do S3 é Z e já é gerado pela fibração de Hopf. Então, a existência da fibração de Hopf garante isso. Não precisa do invariante de Hopf para provar isso. Mas se você tem invariante Hopf, você já consegue concluir que ele é um isomorfismo. Mais do que um homomorfismo, ele é um isomorfismo. O que é muito bacana, né? Porque assim, o P1 do S1, a gente aprende desde o começo que conta o número de voltas ao redor da origem. E esse P3 do S2, que é o primeiro grupo de homotopia não trivial, é um Z. Toda coisa que é Z, você pergunta, o que conta, né? Está contando o quê? E pela invariante de Hopf, você entende. Pela construção do Hurewicz, você não entende, não. Mas pela invariante de Hopf, você entende. Está contando o número de voltas de uma fibra ao redor da outra. Beleza? Eu tinha mais coisas para comentar aqui sobre os múltiplos de Hopf, mas aí eu comento só se alguém perguntar. Beleza? Essas são as referências. Essa aqui é um artigo muito bacana num livro de História da Geometria que conta essa história da descoberta do Hopf. Tem as cartas que ele trocou na época e tal. E eu achei legal que foi um lugar onde eu consegui recuperar essa história geométrica da fibração de Hopf. Como eu comentei com vocês, as referências que eu vi, que eu tinha todas essas, eram super algébricas. Que é legal também, algébrica, você vai lá e vai bem rápido ao ponto, mas você deixa de enxergar um monte de coisa. Então essa referência aqui me ajudou a perceber essas origens geométricas. No Berger tem muita coisa, mas o Berger é aquela coisa, né? Tudo espalhado, assim.
A gente deu uma reunida, tem umas demonstrações que a gente fez ficarem mais geométricas também. Isso tudo na dissertação do Giovanni. Esse artigo aqui, uma época, eu também, esses 3 anos atrás, eu fui orientar uma estudante do PET, da matemática aqui, com esse artigo, já introdução elementar à fibração de Hopf. Foi aí que eu comecei a perceber que esses artigos são muito ruins. Esse artigo é muito ruim. Ele faz um monte de conta. Ele fica lá usando os quaternos para fazer conta, mas não tem geometria. Bom, esse aqui é a referência clássica de topologia diferencial, né, que eu falei algumas coisas. E o link number é um dos últimos exercícios aqui do Milton. Ou seja, você tem que fazer o livro todo antes. Que a dissertação de mestrado que eu quero fazer é isso. Resolver esse exercício, escrever ele direitinho. Esse aqui é o artigo que eu citei, que foi onde... Vou dar um exemplo, ó, essas coisas se usam hoje na pesquisa. Eu e ele usamos. Então, usa coisa de variedade flag, teoria de Lie, aparece isso o tempo todo. Então, é mais um motivo que eu gosto de divulgar esse assunto. Beleza? Obrigado. Aberto para perguntas. Obrigada, Lucas. Muito linda a sua apresentação, cheia de animações. Eu vou abrir agora para as perguntas. Alguém gostaria de fazer uma pergunta para o Lucas? Como vendo? Pode falar, São Martin. Fica à vontade. Pode falar? Tá. É que eu posso levantar a mão aqui eletrônico ou direto aqui no vídeo. Tá certo? Estou levantando a mão. E aí, Lucas, é legal ver essas coisas, tá certo? Fiquei pensando aqui, é claro, meu jeito de pensar é falar, pô, não, como é que funciona isso aqui em geral? É claro que essa parte da topologia, assim, amplamente, quer dizer, talvez a grande coisa da topologia é exatamente a extensão dessas ideias, inclusive para grupos. Não. Então eu vou voltar no começo da tua apresentação, aquele, digamos assim, eu pensei nas palavras aqui, no radicalismo geométrico com que você começou a apresentação, tá certo? A gente fica pensando, quer dizer, essa coisa extremamente limpa dessa geometria clássica, né? Quer dizer, sempre muito visão muito sintética, que você começa a olhar, na verdade, geodésicas, né? E a minha pergunta que eu faço aqui, se você já parou para começar a pensar nesse, deixa eu repetir, desculpa, radicalismo geométrico, em outras situações, que não seja quer dizer, na verdade, que você está com o grupo S3, tá certo? A fibração de Hopf começa daí, e o grupo S3 não tem, assim, ao invés de olhar as geodésicas equidistantes, onde começa toda a conversa, lá, olhar as fibras de uma fibração sobre um espaço homogêneo, que começa aí, sejam, sei lá, subvariedades totalmente geodésicas e que sejam paralelas do mesmo jeito, que tem uma mesma interpretação entre quais são as paralelas e que não são, que cai dentro do equivalente ao toro de Clifford, que você falou, e etc. Eu fiquei me perguntando essas coisas, mas eu imagino que você junto com o Lino, pensaram coisas aí, geometria ligadas a isso, tá certo? O quanto, assim, tem essa... vamos dizer assim, essa beleza geométrica clássica em outras situações que não só na fibração de Hopf clássica. É uma pergunta genérica. Muito boa pergunta. Parar a apresentação aqui. Eu já pensei nisso na época que eu estava, que isso, 2017, né? Quando eu estava fazendo esse curso do Rigas. Quando eu não entendo uma coisa, eu fico, de vez em quando, tento voltar ao assunto, e foi quando eu entendi fibração de Hopf, para mim, né? Na época eu pensei, a gente até conversei com o Lino, mas de lado, é uma coisa legal para retomar. O que seria o paralelismo, o que seria o link number? Tá.
sei lá, alguma coisa tipo SP2, por exemplo, tá certo? Ao invés de lidar com SU2, você pega, sei lá, simplético 2, aí então ao invés de ser quaterno, talvez apareça octônio aí, tá certo? Alguma coisa parecida, não sei. Eu cheguei a pensar, consegui mostrar que as fibras são entrelaçadas também, com o mesmo tipo de argumento. Mas deixa eu o entrelaçamento das fibras. Tá. Mas ver, de ver a geometria mesmo, tá certo? Ver subvariedades totalmente geodésicas, planos totalmente geodésicos, né? Ao invés de retas, tá certo? E coisas do gênero, assim, essa geometria que acaba ficando uma coisa bonita, assim, limpa, tá certo? E com esse sabor altamente clássico, que nos remete às nossas emoções atávicas, tá certo? Desculpa pela... muito bom. Tá. Não, foi bom que você percebeu o radicalismo geométrico, porque essa é a ideia mesmo. Tá. A demonstração que está tudo interligado tem uma demonstração topológica um pouco que é mais simples. É bonita também, mas assim, não, vou usar o círculo de Villasot para provar isso. Tá, o século XIX é cheio dessas coisas, tá certo? O próprio, o Lie, propriamente dito, não trabalhou com esse tipo de coisa, mas o Killing, depois que ele fez a classificação, ele começou a mexer com esse tipo de problema, tá certo? E, em geral, com alta simetria, né? E com coisas, com objetos de geometria clássica também, tá certo? A geometria sintética que estava muito na época, estava muito sendo desenvolvida, né? Tá. Então tá. A legal. A ideia do SP2 é legal. Legal. O SP2 deve ter alguma coisa parecida, viu? Quer dizer, os quaternos, sei lá, porque principalmente SP2, aí você tem octônios, que é outra estrutura algébrica aí que aparece, sei lá, pode ser que tenha alguma coisa, eu não sei não, assim, é chute só. Chute pré-hora do almoço. Tem uma coisa legal também aqui, que é aquela história também bem do Rigas de construir homotopias explícitas, né? Também é bacana. Essa é uma linha clássica aí. Para Flag deve ser os elementos do grupo de Weyl, tá certo? O gerador da homotopia. Tá, deixa eu falar. Tudo bem, obrigado pela palestra, legal, assim, legal. Gostei da tarde. Falou, Lucas. Valeu, obrigado. Abraço. Força aí. Eu também. Mais alguma pergunta? Comentários? Rapidamente, já encerrou aí o período das perguntas, né? Obrigado, Lucas, pela exposição. Muito interessante a parte que você fez intuitiva, usando o audiovisual. Faço uma pergunta para você, vai na linha que o Luiz, a pergunta que o Luiz fez, mas mais simples. Você já pensou nessa tentativa de explicar a geometria, né, para alunos de uma forma mais intuitiva, usando o audiovisual? Você já pensou ou já fez, né? Eu estou perguntando uma coisa que parece impossível, mas eu sei que você gosta disso, né? É você fazer para o caso dos projetivos, né? Uma explicação intuitiva, né? Talvez usando o audiovisual para explicar o projetivo. Você já pensou nisso? Já, tem um estudante inclusive ele vai apresentar amanhã, se quiser eu passo o link. Legal. Também é uma coisa que eu penso, que é no caso do projetivo, uma coisa que unifica a apresentação, fica legal, é você começar com cônicas e depois falar do projetivo, e depois falar das cônicas no projetivo. Foi isso que a gente fez. Perfeito. Beleza? Parabéns pela palestra. Ensinei? Fala, Vitor. Já finalizei. Não é uma pergunta. Não é uma pergunta, mas é uma observação, né?
quando você vai no projetivo, uma coisa interessante para explicar é o que faz os olhos para a inversão da imagem. Então, ali tem coisa para você entender. E pode explicar de um jeito bem bacana. Perspectiva, né? Mais algum comentário, alguma pergunta? Acho que está todo mundo com fome, né? Então vamos... Está bem no horário do almoço, vamos lá. Lucas, mais uma vez, muito obrigada. Agradeço também a todos. A gente tem um finalzinho aí na parte da tarde. Vamos bater pau. Tem um finalzinho aí na parte da tarde, não esqueçam, tá? Então vamos abrir os microfones para agradecer o Lucas. Muito obrigada. Valeu, gente. Obrigado. Ó, Júlio. Deu certo. Boa palestra. Valeu. Falou, até mais. Ô, Júlio, eu falei de outono, eu não vi que você estava aí. Obrigado, Lucas. Eu falei de outono, eu não vi que o Júlio estava aí. O Júlio... Falou, até mais, pessoal. Tchau. Até mais. Ó, é 1, é 2, é 3 e já.